Banco Master é uma coisa impressionante, né? Porque eu tenho a impressão que a gente ainda vai agradecer ao Daniel Vorcaro. O Brasil talvez ainda vai agradecer ao Daniel Vorcaro. Porque a gente está vivendo no Banco Master e verificando nesse episódio do Banco Master todas as fragilidades do nosso sistema. E não são poucas. CVM, extremamente despreparada para acompanhar o que acontece com os fundos desse país. Extremamente despreparada. Largada a CVM. Tem 2 diretores na CVM, dos 5 que deveria existir. Ou seja, o governo e o Congresso Nacional, no caso o Senado, não dão a menor atenção. Deveria estar a CVM recebendo toda a atenção. Fernando Haddad não dá atenção, a Simone Tebet não dá atenção, o presidente Lula não dá atenção, o Davi Alcolumbre não dá atenção. O fato é, largada a CVM. Não tem dinheiro, falta equipe, não tem estrutura, falta inteligência artificial. Do orçamento, R$1 bilhão que arrecada com taxa de fiscalização do sistema, recebe 300 milhões de volta. Não tem dinheiro para tocar as investigações, as fiscalizações. Resultado, o Banco Master, a gente não sabe se é só o Banco Master, né? Mas o Banco Master e o Daniel Vorcaro, com a REAG, fizeram vários passeios de recursos por vários fundos e ninguém viu. Ninguém viu. Não existe isso. Cadê a bandeira vermelha acendendo? Opa! Uma das coisas que chama atenção, nesse caso, é dinheiro circulando dentro do mesmo grupo econômico, trocando de fundo para fundo. Não tem motivo para fazer uma coisa dessa quando você não está fazendo alguma irregularidade. Ou tem que ter uma explicação muito boa. Mas, em geral, quando o dinheiro sai de um CNPJ de um grupo, vai para outro CNPJ do mesmo grupo, vai para outro CNPJ do mesmo grupo, eu falo, mas peraí, vocês aí dentro do grupo, vocês querem mandar para onde? Do ponto A para o B? Por que foi do A para o C, para o D, para o F e para o B? Por que não mandou direto? Se é tudo dentro do mesmo grupo, por que você fez tanta escala? É esquisitíssimo. Tem uma operação de 2024, já falamos dela aqui, em que uma funcionária da REAG, portanto, um CPF que trabalhava num determinado CNPJ, monta uma empresa de participações imobiliárias e recebe R$500 bilhão de empréstimo no Master. Gente, R$500 bilhão é dinheiro para chuchu. Em qualquer lugar do mundo, R$500 bilhão é muito dinheiro. Aí recebe R$500 bilhão e ela não faz nada com o dinheiro. Ela coloca num fundo do CNPJ onde ela trabalhava, um fundo administrado pela REAG. Em 90 minutos, depois que o dinheiro bate na conta dela. E em 3 minutos vai para um outro fundo. Aí o fundo compra papéis do Banco do Estado de Santa Catarina, dinheiro podre, que faz os ativos desse fundo subirem de R$10 milhões para R$10 bilhões. E a CVM não viu. Ah, mas a CVM não pode ver tudo. Mas não, claro, a CVM não sai andando pela rua procurando um Vorcaro. Não existe isso. Mas os sistemas têm que estar alerta. A gente já falou aqui. Não paga o IPTU. O que acontece? Não paga o cartão de crédito. O que acontece? Não paga a mensalidade da escola, da academia. Academia, coisa mais tosca que a academia de ginástica não tem, né? Você não pode falar que a academia é uma coisa sofisticada, né? Pô, não paga a academia. Você chega lá, vai passar na catraca, não passa. Não passa. Então, como é que R$500 bilhão passa e R$100 não passa? Não tem o menor cabimento um negócio desse. Então a CVM está largada. O Banco Central vendeu 5 ou 6 bancos para o Daniel Vorcaro. 5 ou 6 bancos para o Daniel Vorcaro. Como é que ele passou 5 ou 6 vezes pelas regras do Banco Central? 2 bancos foram vendidos em 2024, sendo que a Caixa, o asset da Caixa, a Caixa Asset, já tinha recusado uma aplicação no Master em 2023, alegando problema reputacional do Master. Quer dizer, a Caixa sabia. Deu maior rolo. 2 executivos da Caixa foram demitidos, aliás, foram desligados da função
E o assunto foi parar no TCU. E o cara que apresentou a proposta tomou uma multa do TCU, R$10 mil. Não é nada a multa, mas tomou uma multa do TCU. Você pega o processo lá, quem fez foi Antônio Anastasia. Tá lá o processo. E ele vai historiando e vai falando, olha, tinha muito precatório no balanço do Master, balanço 2023. Estava muito carregado, tinha muito problema, papapá. A FIT, que depois melhorou a nota do Master, dava uma nota tal para ele, a Caixa não recomendou. Como é que a Caixa não recomendou? As regras da Caixa não recomendaram, mas o Banco Central, quer dizer, os papéis que a Caixa tem acesso sugeriam que ela não devia botar R$500 milhões no Master. Mas para o Banco Central entendia que podia vender bancos para o Master. Como é que pode um negócio desse? Então a CVM, regra frouxa. Mas é regra frouxa só para o Master? Ou é regra frouxa também para os outros fundos? Só para o Master. Se for só para o Master, temos um problema de um tipo e é Polícia Federal para explicar. Se não é só para o Master, temos um outro tipo e é problema para o Fernando Haddad e os outros sentarem para discutir. O mercado está largado. Banco Central, BRB, que é o caso em tela. Lembrando que os tribunais de conta também, olha, vou te falar. Rio Previdência botou dinheiro, Amprev no Amapá botou dinheiro. Como é que os governadores escolhem os gestores dos fundos de pensão? Como é que os tribunais de conta analisam as contas dos fundos de pensão? Como é que o BRB entabulou uma conversa com o Master que ninguém queria comprar? Ninguém queria comprar. Você imaginou? E aí ele ainda gastou uma bica e agora vai ter que botar um caminhão de dinheiro. O Banco Central está dizendo, vai ter que botar dinheiro. Aí agora começa a cair gente. Cai o presidente, cai o diretor jurídico e tal. Então, boa coisa não estava acontecendo ali dentro do BRB. Por que o Daniel Vorcaro foi conversar com o governador do Distrito Federal algumas vezes? É inacreditável. Sem falar no resto, para não ficar repetitivo, Alexandre de Moraes indo ao Banco Central, Alexandre de Moraes visitando a casa do Daniel Vorcaro, assistindo o resultado da eleição presidencial americana na casa do Daniel Vorcaro, mulher dele, Alexandre de Moraes, com um contrato de 130 milhões, Toffoli com os parentes dele fechando negociação imobiliária com parente do Daniel Vorcaro, pegando carona com advogado do Banco Master, ao lado de advogado do Banco Master. Então, tem uma rede aí complicadíssima e a gente vai agradecer ao Daniel Vorcaro porque num país sério, se o Brasil realmente viesse tornar um país sério nesse campo, porque por enquanto está muito esquisito, a gente vai poder fazer uma varredura e aonde houve, nos lugares onde a gente identificar as fragilidades, dá para consertar. Dá para consertar no Banco Central, dá para consertar na CVM. BRB não devia existir, né? É só privatizar. Não tem por que um Estado ter um banco, não faz o menor sentido. Então tem como você fazer, e é bom que tenha acontecido, bom, melhor que não tivesse acontecido, mas que tenha acontecido com um banco pequenininho, um tamburetezinho, de 0,5% dos ativos do sistema financeiro nacional, do que a gente vê isso acontecer num bancão. Então é hora de olhar para esse caso como quem analisa acidente de avião, para tomar todas as providências e sair distribuindo regras de funcionamento para os bancos, regras de funcionamento para a CVM, novas práticas para o Banco Central, rigor nos tribunais de contas, regras para escolher esses que, em alguns casos, são os vagabundos que comandam fundos de previdência. Tem que mudar e tem muita coisa para mudar.